O que faz Branca de Neve atravessar séculos e continuar ecoando no imaginário coletivo? O que há nessa história que a torna tão poderosa? Hoje eu vou mostrar como Branca de Neve não sobreviveu por acaso. Essa história toca em conflitos profundos da psique humana e estrutura simbolicamente os desafios do crescimento, os dilemas da identidade e os dramas familiares que moldam cada um de nós. A análise que eu trago aqui se baseia nos estudos de Bruno Bettelheim em A Psicanálise dos Contos de Fadas. Bettelheim foi um psicanalista que dedicou sua vida aos estudos dos contos de fadas. Mas antes, é preciso entender uma coisa. Contos de fadas não são histórias moralistas. Eles lidam com os aspectos mais sombrios da existência. Eles são espelhos do inconsciente. Organizam nossos medos, nossos desejos e nossas angústias em narrativas simbólicas. E Branca de Neve é um dos exemplos mais poderosos disso. No conto original dos irmãos Grimm, a mãe de Branca de Neve deseja uma filha branca como a neve, lábios vermelhos como sangue e cabelos negros como o ébano. Essas cores não foram escolhidas ao acaso. O branco simboliza a pureza infantil. O vermelho remete à sexualidade. O negro representa a morte. Desde o começo, a história já estabelece os 3 grandes marcos da vida: inocência, desejo e finitude. Mas o que realmente movimenta a trama? O ciúme da madrasta. E aqui está o cerne da questão: o conflito edípico e a inveja. Bettelheim aponta que a relação entre Branca de Neve e a rainha madrasta simboliza, de forma velada, o complexo de Édipo e a transição da menina para a vida adulta. A rainha, obcecada com sua beleza, não suporta ver Branca de Neve florescer. No fundo, ela percebe que será substituída. O tempo não favorece a rainha. Ela envelhece enquanto Branca de Neve cresce e se torna cada vez mais bela. Esse medo é real e primitivo. A passagem das gerações inevitavelmente relega os mais velhos ao segundo plano. Em um nível inconsciente, a rainha simboliza a mãe narcisista, aquela que não consegue lidar com o crescimento da filha e vê sua juventude espelhada e superada na nova geração. Esse ciúme pode ser sufocante. No conto, a rainha tenta literalmente eliminar a jovem como se pudesse congelar o tempo e impedir sua própria obsolência. Na versão original, essa rainha não era uma madrasta, era a própria mãe biológica de Branca de Neve. Mas esse detalhe foi sendo suavizado ao longo dos séculos. A relação mãe e filha é muito mais carregada emocionalmente e o público infantil não lidaria bem com a ideia de uma mãe que deseja matar a própria filha. Então, reescreveram o conto e colocaram uma madrasta no lugar. E onde está o pai? No conto, ele praticamente não existe. Ele deveria proteger Branca de Neve, mas se mantém alheio à perseguição da rainha. Ele permite que sua filha seja expulsa de casa e abandonada à própria sorte. Esse detalhe não é um acaso. Bettelheim nos lembra que muitos contos de fadas apresentam pais fracos ou ausentes. Isso simboliza um medo infantil muito real, a impotência paterna. Quando a criança percebe que o pai não pode protegê-la de todos os perigos do mundo, ela sente medo. Todavia, esse abandono também tem um propósito. Ele obriga Branca de Neve a enfrentar seus desafios sozinha.
Ele marca o fim da infância protegida e o início da jornada de amadurecimento. Em sua jornada, Branca de Neve foge e encontra refúgio na casa dos 7 anões. Porém, esses personagens não estão ali por acaso também. Os anões não têm esposas, não têm filhos, não crescem. Eles vivem isolados e trabalham sem parar, sem nunca mudar de vida. Eles simbolizam um estado de infância que se recusa a evoluir. Branca de Neve, ao encontrá-los, também entra num estado de suspensão. Ela adia seu crescimento, assume um papel doméstico e se protege do mundo exterior. Mas esse abrigo não pode durar para sempre. O conto nos ensina que ficar na infância é uma ilusão. O amadurecimento precisa acontecer. Enquanto isso, a rainha não desiste de matar Branca de Neve. Ela tenta 3 vezes. E a cada tentativa carrega um significado psíquico profundo. Primeiro, ela oferece um cinto para Branca de Neve e o espreme até ela desmaiar. Aqui temos a repressão da feminilidade. O cinto sufoca o crescimento, tentando impedir que a menina se torne mulher. Depois, a rainha oferece um pente envenenado. O cabelo representa erotismo e sedução. Ao aceitar o pente, Branca de Neve se rende ao desejo, mas sofre as consequências. Por fim, vem a maçã. Metade branca, metade vermelha. A rainha come a parte branca e entrega a parte vermelha. A parte vermelha é a parte que está envenenada. E esse é o momento em que a jovem aceita completamente a tentação e cai em um estado de morte simbólica. Branca de Neve não morre de fato. Ela entra em um estado de suspensão dentro de uma caixa de vidro. Esse momento representa a crisálida, onde ocorre a transformação final. É o tempo da mudança. O tempo passa, só então o príncipe aparece. O beijo do príncipe não é um gesto aleatório. Embora tenha sido suprimido em algumas versões, a exemplo desta que eu tenho aqui dos irmãos Greens, o beijo deveria simbolizar o despertar da nova identidade. Branca de Neve só pode renascer quando está pronta para deixar para trás a infância e aceitar o amor adulto. O final não é apenas um felizes para sempre. É o encerramento de um ciclo psíquico. É a superação do complexo de Édipo. E a madrasta? Ela recebe um castigo cruel. Em algumas versões, ela é forçada a dançar até a morte. Ela representa o destino daqueles que não aceitam a passagem do tempo e a renovação das gerações. E qual é o significado final? Bettelheim deixa claro que Branca de Neve não é um conto sobre beleza ou romance. É uma história sobre amadurecimento, desejo e a luta entre gerações. Os contos de fadas sobrevivem porque falam diretamente ao inconsciente. Eles estruturam a experiência emocional da infância, organizam os medos, ensinam que o crescimento exige desafios. E é por isso que a deturpação dessas histórias é tão perigosa. Quando um conto de fadas perde seu simbolismo, ele se torna irrelevante. Quando se remove o conflito, apaga-se o aprendizado. No mundo moderno, onde tudo precisa ser mastigado e simplificado, a profundidade dos contos de fadas se tornou um obstáculo. Mas, para aqueles que entendem a psique humana, essa profundidade é essencial. Porque um conto de fadas não sobrevive por ser bonito. Ele sobrevive porque nos ensina o que significa crescer. E Branca de Neve continua existindo,
porque sua história é universal e porque, no fundo, todos nós já fomos essa criança expulsa do castelo, perdida na floresta, aprendendo a sobreviver. Eu sou Rafael Marques Menezes, psicanalista, professor, diretor da Escola Britânica de Psicanálise no Brasil, e aqui fica o meu convite para você que já é psicanalista, gostaria de se aprofundar mais na sua clínica, torne-se membro da nossa escola. O link para a inscrição está na descrição desse vídeo. E se você gostou desse conteúdo, curta para que o YouTube entenda que esse assunto é relevante e assim passe para mais pessoas. Compartilhe com aquele seu amigo que também gosta de psicanálise, literatura e principalmente de contos de fadas. E também se inscreva aqui no nosso canal. Ative os sininhos para receber as notificações de todos os vídeos novos. Aqui a gente tem vídeos de segunda a quinta às 20 horas da noite, sábado às 8 horas da manhã e domingo às 10 horas da manhã. E se você já havia também pensado sobre todos esses significados ocultos nos contos de fadas, deixa aqui no comentário do nosso vídeo, né? O que você já sabia, o que você aprendeu com esse vídeo e por que os contos de fadas também são tão importantes para você. Fico te aguardando no próximo vídeo. Até lá!